Alicia Brumfield Anne Siche, de 21 anos de idade, era uma estudante da Western Illinois University. Ela estava há poucos meses de se formar em psicologia forense e estava grávida de 6 meses e meio de uma menina que ela planejava chamar de Eva Lucille. Embora o pai da criança não quisesse se envolver na criação da bebê, Alicia estava incrivelmente animada para se tornar mãe, mas infelizmente ela nunca teria essa oportunidade. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Como se a vida de Alicia já não fosse difícil o bastante com sua gravidez e as aulas da faculdade, Brian Cooper, o seu supervisor no trabalho, fazia de tudo para transformar sua vida em um verdadeiro inferno. Alicia sempre dizia a seus amigos e familiares o quanto Brian a tratava mal. Ele a chamava de prostituta e vagabunda, e muitas vezes jogava coisas nela. Ele forçava a Alicia a trabalhar a qualquer momento e até a fez perder algumas consultas médicas muito importantes. Brian usava sua posição como chefe para intimidar Alicia, tudo para que pudesse passar o máximo de tempo possível perto dela. Segundo fontes, Alicia denunciou o abuso à alta administração, mas nada foi feito, e Brian dizia a seus colegas de trabalho que Alicia era sua namorada. Mas na realidade, ela já havia rejeitado seus avanços muitas vezes. Ainda assim, Brian não aceitava um não como resposta, e ele continuou assediando Alicia, querendo de todo jeito que ela fosse a um encontro com ele, até mesmo ameaçando demiti-la se ela não acompanhasse ao casamento de sua irmã como o seu par. E a Alicia, que estava prestes a se tornar uma mãe solo e não queria perder sua fonte de renda, resolveu aceitar acompanhá-lo até o casamento da irmã dele. A mãe da Alicia, chamada Sherry, sabia dos constantes avanços do Brian e também que ele era um cara muito abusivo, e ela pediu para que a Alicia não acompanhasse nesse casamento, mas a jovem não tinha escolha, era isso ou perder o emprego. Então ela se via em um beco sem saída, onde a única escolha que ela tinha era seguir com ele até o casamento. Para tentar acalmar a mãe, ela disse que havia dito a Brian que eles iriam apenas como amigos e nada mais, e que eles voltariam na manhã seguinte ao casamento. Alicia também disse à mãe que Brian garantiu que toda a festa ficaria no mesmo hotel, no Sandy Bay Beach Resort, em Door Country, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, e isso teria a feito se sentir mais confortável. Então, como combinado, ela foi ao casamento com Brian e nunca mais voltou para casa. No dia 18 de agosto de 2012, Brian e Alicia partiram para o resort, que ficava a apenas 4 horas de viagem de sua casa em Plainfield, no estado do Illinois. Pouco depois de chegarem nesse resort, a Alicia mandou uma mensagem para sua mãe dizendo que ela havia brigado com Brian e já voltaria para casa. Ela avisou a mãe que a festa não seria no mesmo hotel em que o Brian havia confirmado que seria, então ela iria voltar para casa. Entretanto, algumas horas depois disso, ela disse para a mãe que iria ficar na festa. Brian estava incomodando Alicia e fazendo avanços sexuais indesejados, quando ela finalmente decidiu que já não aguentava mais. Ela disse a ele que iria ao casamento como seu par, mas que não haveria nenhuma amizade entre os dois quando voltassem para casa. Durante o casamento, Brian foi dominado pela raiva e à medida que a noite passava, ele ficava cada vez mais irritado e o pensamento de não ter mais a presença de Alicia em sua vida era algo que ele simplesmente não conseguia aceitar. Mais tarde, ele afirmaria que foi nessa época que ele começou a pensar em fazer algo ruim com Alicia.
Quando os dois voltaram para seu quarto de hotel, tudo o que Alicia queria fazer era descansar e voltar para casa o mais rápido possível. Quando ela foi se deitar, o Brian perguntou se ela queria assistir um filme com ele na semana seguinte. Mas Alicia permaneceu inflexível e lembrou a ele que os dois não seriam mais amigos quando voltassem para casa. Ela não queria mais nenhum contato com Brian. Então, ao ouvir isso, ele surtou. Brian pulou para perto de Alicia, que estava deitada na cama, montou nela, colocou os braços em volta de seu pescoço e começou a sufocá-la. Alicia implorou, mas não por sua vida, e sim pela vida de seu bebê. Ela dizia: "Pense no bebê." Mas Brian não deu a mínima. Ele arrastou Alicia da cama para o chão e continuou a sufocá-la, até que finalmente tirou sua vida. Além de ter tirado a vida dela, ele também tirou a vida de seu bebê, que ainda não havia nascido. Em um ato final muito perturbador, o Brian tirou a roupa de Alicia e violou seu cadáver. Depois ele disse que só queria vê-la nua. Mesmo Brian dizendo que queria apenas ver Alicia nua, ele já tinha visto ela sem roupa antes. Porém, Alicia não sabia. Ele escondia uma câmera no banheiro de sua casa toda vez que fazia ela ir até lá, e depois ficava assistindo às filmagens. Ele até havia colocado uma câmera na lixeira do banheiro do hotel e gravou Alicia saindo do chuveiro nua. Todas essas fitas de vídeo foram descobertas depois que Brian se entregou à polícia. Depois de ter tirado a vida de Alicia, Brian colocou um cobertor sobre seu corpo e um travesseiro embaixo de sua cabeça. Depois disso, ele teria dormido na banheira e quando acordou na manhã seguinte, tentou se afogar na baía, mas não conseguiu. Como seu plano de tirar a própria vida não deu certo, ele teria dirigido até um posto de gasolina, onde pediu que o funcionário do local ligasse para o serviço de emergência. Quando o funcionário do posto de gasolina fez a ligação, Brian disse ao despachante que queria denunciar o assassinato de Alicia Brunfield Enishi. Na ligação, o despachante perguntou se Brian sabia quem tinha cometido o crime que ele estava denunciando, e Brian assumiu a autoria. E quando foi perguntado se tinha sido um acidente, ele disse que foi tudo intencional. Em poucos minutos, as autoridades chegaram ao local com suas armas em punho e levaram Brian sob custódia. Uma vez na sala de interrogatório, Brian forneceu todos os detalhes do crime. Ele disse aos investigadores que ele e Alicia estavam meio que flertando e que ele queria muito mais que isso, mas respeitou sua recusa porque ela estava grávida do filho de outro homem. Mas quando ela ameaçou cortar todo o contato com ele, Brian ficou furioso. Quando perguntado se Alicia conseguiu revidar, Brian disse o seguinte: "Ela revidou. E então ela estava gritando sobre o bebê e dizendo: 'Não faça isso comigo, por causa do bebê.' E ela mordeu meu dedo e então rolamos para fora da cama. E então, onde ela estava deitada, foi aí que aconteceu." Brian também admitiu ter amarrado uma ex-namorada porque não conseguia falar com ela e queria apenas conversar. Infelizmente, na época que isso aconteceu, a mulher não denunciou Brian à polícia e por isso ele nunca tinha sido preso. Após sua confissão detalhada, Brian Cooper foi preso e acusado de 2 acusações de homicídio intencional em primeiro grau. Para os promotores, esse caso era de fácil solução. Não só eles tinham várias confissões do próprio Brian, mas também tinham seu DNA em toda a cena do crime. Como tudo já caminhava para um final, foi um choque para todos quando Brian decidiu se declarar inocente. Com essa declaração de inocência, Brian causou ainda mais dor na família de Alicia, até porque eles haviam perdido ela e o bebê, e agora teriam que ir até o tribunal ouvir todos os detalhes do crime. A defesa de Brian alegou no tribunal intoxicação voluntária. Com isso, o Brian alegou que estava muito bêbado na noite do crime e não conseguia se lembrar de nada, mesmo que ele tivesse dado vários detalhes e deposto várias vezes. Embora anteriormente o Brian tenha sido capaz de fornecer todos os detalhes do crime, 2 de cada 10 membros do júri, composto por mulheres, acreditaram em sua defesa e o julgamento terminou em um júri suspenso.
A família e os amigos de Alicia ficaram devastados com esse resultado. Sherry decidiu que não deixaria o que aconteceu com sua filha acontecer com outra vítima inocente, e junto com os amigos de Alicia, eles começaram a fazer uma grande campanha para que a intoxicação voluntária fosse removida da lista de defesas legalmente aceitáveis. E eles fizeram história quando removeram a intoxicação voluntária como defesa no estado do Wisconsin e em outros 30 estados. Mas infelizmente, como nem tudo são flores, mesmo que essa opção de defesa tenha sido removida, o Brian continuou alegando intoxicação voluntária em seu segundo julgamento. Porém, dessa vez, o resultado foi muito diferente do primeiro. Dessa vez, o júri não acreditou nas alegações de Brian, e depois de uma hora de deliberação, Brian Cooper foi considerado culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau, pelos assassinatos de Alicia e de seu bebê ainda não nascido. Então, no dia 24 de julho de 2014, ele foi condenado a 2 prisões perpétuas consecutivas. Pouco depois disso, os pais de Alicia, Sherry e Joey criaram o Purple Project, uma organização que ajuda financeiramente mães solo necessitadas e oferece aconselhamento e retiros para pais que estão de luto pela perda de um filho. A Sherry disse o seguinte: à medida que o tempo passa, nosso amor por Alicia e Ava continua a crescer e a retribuir de uma maneira que nunca poderíamos imaginar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que acontece. Se vocês gostaram, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!